Vamos retomar o nosso contato com Michigan, primeiro comício do ex-presidente Donald Trump, ele que faz um pronunciamento já há vários minutos, ele que está num espaço chamado Van Andel Arena, cidade de Grand Rapids, no estado de Michigan. Vamos acompanhar mais algumas falas de Donald Trump. Tiffany and Michael, where are you? Tiffany and Michael, you're Do around momento here que someplace. voltarmos na Casa Branca, Two great people. tirarmos os Fairly trapaceiros, recently, thank you, Tiff. a Kamala é louca. And Michael's father's here tonight, highly respected guy, great A businessman. Kamala é doida. Guy. From the moment we Ela não é take tão back the doida White quanto a House, Nancy Pelosi, mas ela é look doida. at Joe Biden and Vocês Kamala. viram a Nancy? Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot A by her laugh. Nancy No, she's crazy. virando o She's jogo nuts. agora, nossa, She's not muito as estranho. crazy as Nancy Pelosi, crazy Nancy. Ela era 100% Biden, agora ela está Did you see insegura, Nancy Pelosi estranha. is selling out Biden now? Did you see? Ela é doida de pedra. Turned on him like a dog. Well, I don't know if he should continue. Eu All acho of a sudden, where que did that come from? nós teremos She was os 4 100% melhores all of a sudden, anos she's not da sure. história dos Not Estados sure means Unidos she's da got- América. But no, she's crazy as a bedbug. She's a Eu crazy acho bug. que Michigan vai ter, I believe we're going vai to ser have incrível, vai ter uma the grande four greatest oportunidade. years of the history of our country. É I believe. inacreditável o que vai acontecer aqui nesse estado. No México, estão construindo uma das maiores fábricas And da I believe indústria that automobilística, Michigan perto is da gonna have the fronteira. greatest of all of any of the Eles states, acham because I'm gonna que bring podem back fazer your other carros para produzir para a gente? Isso não vai acontecer. You know, in Sabe de quem são Mexico, they're essas building fábricas? among the Da largest China. plants Essas for fábricas são da auto China. manufacturing anywhere in the world, in Mexico, E near quando the eles border. fizerem isso, nós vamos colocar uma tarifa alta. Sell them into the United States and lose all our jobs. It's not happening. And you Olha, know who owns those plants? Nós não vamos China! permitir que isso aconteça China nos owns Estados them. Unidos. And we're not letting it happen. We'll put 200% Se querem tariffs construir on essa fábrica, 400. I don't care what would. Não vai dar certo. Whoever is building your plants, we're not allowing any of those cars to come into the Para United construir States. uma okay? dessas We're doing fábricas that não to tem Mexico. problema. Mas eu quero ver, You want to build those sim, plants? fazer para produzir para o México e para A lá. friend of mine who builds plants, that's all he can do. He's a great guy, but his strength is plants. If you say walk across the street, Uma he's das not maiores gonna do it. fábricas do mundo de carros Plant, sendo he has no construídas. problem. He builds great auto plants. I said, I'd like Com um to see presidente one. burro como a gente, porque ele é uma pessoa burra. Mexico. I said, what about the United E eu posso States? dizer isso com muita tranquilidade, porque quando você usa a justiça como arma, olha, eu não queria falar dele assim, mas quando ele usa a justiça como arma, With this stupid president eu acho that we que have. Stupid. He's a stupid person. ele And I can say it because, you know, once he weaponized Ele justice, não you know, tem I would acertado never as talk about a coisas. president like that. Ele Once he queria colocar weaponized juízes justice trapaceiros, against me, I said, oh, wow, that's really mas ele está usando a incredible. justiça That's como never been arma. done before. I can do it, and I'm knocking him out, but sometimes you have Antes crooked disso, eu judges. tratava ele bem, com respeito. Judges, too. Eu That's the only way- tratava the only way I com can certo lose is respeito. crooked judges, but we'll Mais get it respeito, overturned, inclusive, do anything que ele that happens. merece. But Mas once he nós não weaponized, podemos I permitir que wouldn't essas talk that way. empresas In fact, venham before this e happened, roubem os before nossos he did this, empregos, I've treated destruam him as not nossas nicely, empresas. but I treated him. E I ali numa treated him with empresa, far more respect than I 20 do right quilômetros now. da fronteira, It's one of those things. eles estão levantando We can't let uma these fábrica companies come enorme in and para steal vender our carros para a wealth, gente. steal our jobs, destroy our companies, and end up building it É. 10 miles across the E border. a indústria automobilística de Michigan foi roubada. We're not. They have to build it over here. A gente vai They have to reverter use essa our situação. people. So, and it's going to happen. Ouviu isso, And John James? Michigan will benefit more than any Nós vamos colocar o state John in James the para fazer union isso. Because they stole your auto industry, and we're going to bring it back, and it's going to be at a level that it Incrível, nem é was in difícil its de height. fazer. Não é difícil de fazer isso. You hear that, Se John você quer James? construir You algo hear na that? China You're gonna e put você John quer James construir in aqui, charge. a gente fala, não, a gente não quer, nós vamos por uma tarifa de And 200%. the amazing thing, it's not even Construir hard to aqui. do. Vamos ver, então. It's so crazy. You know, if you want to Harley Davidson construindo na Índia. you're building it here and you send Ele it teve over uma there. We don't super want it. taxação e não conseguiram vender. Charge you like 250% tariff. We don't O want it. chefe da Harley Davidson esteve na Casa Branca para falar sobre essa situação. E eu falei dos problemas que tivemos sobre They isso. couldn't sell that at 200% Eu tariff. falei, como vocês estão na Índia? Had them in Ele the falou, office. nossa, a gente não está bem porque a gente tem uma taxação enorme. Said the head of Harley Davidson.
I was disappointed in that, actually. Se We were talking se você tem essa taxação, vocês não vão conseguir vender nada, eu disse a ele. But I said, how E you aí doing depois, in India? No good. Why? We have a é 200% isso que eles fazem. Eu não desculpo. this massive Um tariff. governo que permite fazer isso, You have a 200% sabe? tariff. That means you're not going to be able to sell any. Nós tivemos a luta contra a Covid, nós tivemos... Todo mundo dá parabéns para os militares But that's what they do. I don't blame que India. derrotaram o Estado Islâmico na nossa época. Nós tivemos o melhor regulamento. And then we had the COVID fight. We had to fight COVID. We did a great job. A legislação para as indústrias no nosso governo foi ótima. Everything. I defeated ISIS. We did unbelievable things. Eu fiz o maior corte regulatório da história para gerar mais empregos. You know, when I go to the companies, Olha o corte que fizemos nos regulamentos, no regulatório. I got you the biggest tax Eu já fiz a cuts in pergunta history. 200 vezes para o atual presidente. The biggest regulation cuts in history, and that was good for jobs. If you could only have one, would you take the regulation E também cuts cortamos os or the tax impostos. cuts? O maior Every corte da história. single person, and I must have asked the question Mesmo antes de eu 200 chegar no times Salão over the years, Oval, said the regulation nós vamos ganhar. Eu garanto a vocês, nós vamos Can ganhar. you believe it? You wouldn't think that. Nós vamos resolver essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia também. Before I even arrive at the Eu Oval vou Office, evitar evitar a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos próximos da Terceira Guerra. Eu vou evitar a Terceira Guerra Mundial. Se eu fosse presidente, o desastre no Afeganistão do Putin não teria feito o que fez. Putin não fez nada enquanto eu estava no governo. Eu disse, depois de 21 anos, a gente vai sair. Isso deixou a China mais perto de ter armas nucleares. But the Afghanistan disaster, not the fact we're getting out, I was getting out. After 21 years, you get the hell out. But I would have kept Bagram. It's 1 hour Sabe away quem faz from uma where situação China dessa? É a is. China. A China está do lado do Afeganistão e pode ter os nossos armamentos que ficaram lá. Tem bilhões de armamentos nossos ali. A China está do lado. We're going to man it, keep it. Think of it, 1 hour Os away. aeroportos. You know who has it Quando now? houve China. aquela explosão no Afeganistão, nos aeroportos, 13 soldados nossos morreram. 47 dos nossos também ficaram feridos e continuam sofrendo. At Bagram, not their little local 47 jovens americanos que perderam pernas, braços, tiveram seus rostos destruídos. Obliterating, I heard the number Centenas de this morning, pessoas sofreram por ali. Foi a maior catástrofe. because we're looking at Foi 47. desastre mais vergonhoso. E por causa disso, eu acho que Putin olhou para aquilo, viu aquilo acontecendo e disse, nossa, essa gente burra. Hundreds of people. The worst catastrophe, the worst, most embarrassing. Daí o Putin deve ter falado, está na hora de invadir a Ucrânia. Because of Se that, eu fosse presidente, isso não teria acontecido. Putin não teria invadido a Ucrânia e não teria acontecido também o ataque do Hamas a Israel. O Irã estava quebrado, não tinha dinheiro. Agora o Irã tem 250 bilhões de dólares. A gente vai ter de lidar com isso. Todas essas coisas. Tá aí, mais alguns destaques das falas desse comício de Donald Trump em Michigan. Mais uma vez, ele reforçando os ataques ao presidente Joe Biden e dizendo que, por conta, na avaliação dele, dessa administração fraca do atual presidente, é que as guerras entre Rússia e Ucrânia e também a invasão do Hamas a Israel aconteceram e projeta também uma situação difícil em relação à China naquela região. Vamos chamar o Nelson Kobayashi, acho que temos alguns elementos para refletir com a nossa audiência. Afiado, né? Quem imaginava um Donald Trump paz e amor, tirando o pé do acelerador por conta da orelha machucada e também todas aquelas reflexões, agradecendo a Deus por conta de ter escapado de uma tragédia no último sábado, pouco tempo depois ele já voltou a ser o velho Trump que a gente conhecia, hein, Koba? Pois é.
Sobrou agora até para vice-presidente, né? Chamada de louca por ele, muitos outros chamados de burros também. Então não tá economizando nas ofensas o Donald Trump, e isso é do seu perfil, né? Não é a primeira nem será a última vez que ele adota esse tipo de estratégia no seu discurso, mas agora ele escolheu falar das guerras mundo afora, tanto da invasão da Rússia à Ucrânia, disse que Putin não teria feito isso se fosse ele o presidente dos Estados Unidos, e falou, inclusive, que sequer o Hamas teria feito aquele ataque terrorista a Israel se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Também acena, naturalmente, para o que pode acontecer lá na Ásia em relação à China, ou seja, agora Donald Trump está mesmo cravando de que ele mantém a paz mundial, de que é ele, como representante dos Estados Unidos, alguém capaz de evitar conflitos mundo afora e guerras, inclusive, envolvendo Rússia, Hamas e outros países. É uma aposta do Donald Trump fazer esse tipo de discurso, claro, subindo em cima daquela tese de que Joe Biden é fraco, de que Joe Biden não impõe respeito à diplomacia internacional, e que isso, a sua fraqueza de estado de espírito e de falta de presença, teria gerado abertura suficiente para tantas guerras, tantos conflitos mundo afora. É uma mensagem que está sendo explorada por Donald Trump. Pois é, agora Nelson Kobayashi, teve um trecho que nós não exibimos, estávamos tratando de um outro assunto, mas em dado momento, no comício, Trump fez ali, de forma improvisada, e organizou uma enquete com as pessoas que estavam ali nesse centro de convenções, em Michigan, perguntando quem deveria ser o adversário dele, Joe Biden ou então a vice Kamala Harris. Enfim, houve pessoas que se manifestaram a favor de um e outras pessoas a favor da Kamala Harris ou então de Joe Biden. O que a gente precisa trazer para refletir com o nosso público e analisar acerca desse desafio do Partido Democrata, ratificar, confirmar o nome de Joe Biden em meio a tantos questionamentos, ou pensar em uma alternativa, porque estamos às vésperas da convenção democrata. Assim, muito possivelmente eles terão nos próximos dias de tomar essa decisão. Joe Biden já vinha muito questionado, muito pressionado a abandonar, a renunciar à sua candidatura, a abrir espaço para outras pessoas, e isso se agravou depois do atentado contra Donald Trump. Porque se por um lado um está enfraquecido, o outro saiu muito fortalecido depois daquele atentado. E aí isso, claro, coloca mais carga sobre a decisão do Partido Democrata em quem escolher para ser o candidato democrata contra Donald Trump. Há alguns especialistas que dizem que, apesar de fraco, Joe Biden ainda é o mais forte entre os democratas, que ele seria alguém com alguma capacidade, alguma possibilidade de disputar em pé de igualdade contra Donald Trump. Então, qualquer movimento do Partido Democrata em substituí-lo, em colocar outra pessoa, a própria vice, que é cotada o tempo todo, seria uma aposta pelo fato novo, uma aposta por alguém que poderia inovar, surpreender, trazer uma outra dinâmica para essa campanha. Então, a decisão mais conservadora, se assim a gente pode dizer, do Partido Democrata seria manter Joe Biden, que se manifesta o tempo todo neste sentido, de querer permanecer na disputa. A decisão mais arriscada e que poderia gerar um fato novo, mas que seria de fato um risco, porque poderia também dar bem errado. A Kamala, por exemplo, não teria hoje o mesmo número de votos que Joe Biden, seria na aposta, seria a decisão arriscada. Eu acredito que eles vão manter o Joe Biden. Pois é, Koba, inclusive quero reforçar para a nossa audiência que daqui a pouco teremos uma especialista, uma convidada especial para trazer suas análises e reflexões sobre a candidatura de Joe Biden, a possibilidade do Partido Democrata trocar o candidato às vésperas da convenção democrata, mas também trazer uma análise acerca desse momento da campanha republicana após, naturalmente, o atentado do último fim de semana e as convenções republicanas que confirmaram e ratificaram essa chapa Donald Trump, J.D. Vance. Daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista. Koba, acho que a gente não conversou ao longo da semana sobre o anúncio, a confirmação do nome do vice nessa chapa com Donald Trump. Jovem senador eleito por Ohio, J.D. Vance,
39 anos, ex-fuzileiro naval, também empresário empreendedor no ramo de tecnologia. Disseram que ele foi muito hábil quando candidato para conseguir levantar fundos que viabilizassem a sua candidatura. Então, é uma pessoa que tem habilidade em conversar com o empresariado norte-americano para levantar recursos para campanhas. E certamente fará isso também para a chapa Trump-Vance. O que a gente precisa trazer de elemento para analisar essa chapa? Uma chapa coesa, unida, mas que caminha na mesma direção. São relativamente parecidos os dois perfis, apesar de um muito jovem, né? São relativamente parecidos, Caniato, mas tem um detalhe. O J.D. Vance tem um histórico de críticas, inclusive ao Donald Trump, que depois foram reveladas, amplamente divulgadas, alguém que já tinha em algum momento feito severas críticas ao Donald Trump, o que de alguma maneira traz também este eleitor republicano que já teve os seus problemas, as suas reservas contra Donald Trump, se vê representado, portanto, no J.D. Vance. Ou seja, imagino que o Partido Republicano queira ampliar um pouco mais o leque de apoiadores republicanos com a entrada de alguém com esse histórico. Acena, se identifica e faz aí uma aproximação com este mais moderado, com aquele que tem esse histórico de reservas com o Donald Trump, que nem sempre foi uma unanimidade natural que isso aconteça em qualquer partido, em especial diante das poucas alternativas que qualquer americano tem eleição a eleição. Então, imagino que essa tenha sido a aposta do Partido Republicano. Ampliar um pouco mais o leque. Muitas são as convergências, mas em algum momento o J.D. Vance foi crítico, fez severas críticas e isso pode gerar, em boa parte do eleitorado republicano, algum tipo de identidade que possa trazer mais pessoas para o lado de Donald Trump.